É? Então não vai dar certo. Bom. Ok, pessoal. Um bom fim de tarde, bom início de noite. Iremos ler, conforme anunciado aí, do capítulo 3, os versos 20 e 21. Essa live tem que abaixar um pouquinho mesmo, tá alto. Essa live é para o Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. O pessoal começou a mandar o joinha, então estamos realmente ao vivo.
Hare Krishna! Mais uma vez, boa noite a todos. Nós temos 3 celulares aqui. Está meio perdido. E aí, precisamos de quantos portugueses para equilibrar um celular ali? Houve uma certa lida lá com aquele celular, né? Aquele do Instagram, né? Meu Instagram, esse provavelmente é de São Paulo, e esse é meu Facebook. Ok, então, boa noite a todos, vamos lá. Hoje nós temos o compromisso de ler 2 versos do capítulo 3, que é um capítulo muito interessante, como todos, né? Karma Yoga, assim como nós devemos agir nesse mundo, Karma Yoga, agir de tal forma que a gente não se enrede, né? Cumpra com nossos deveres, agindo com ética, com pureza. Esse é um ponto muito importante, já que Krishna deixa bem claro que é impossível uma pessoa não agir, né? E ela vai ter que seguir a sua própria natureza. Krishna usa o termo irremediável. Não tem como você não seguir a sua própria natureza, mas você não pode se render a ela também, tipo assim, meu jeito é esse e não tem outra forma de agir. Como eu costumo brincar e falar sobre a síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Conhece a música da Gabriela? Não, a gente tem que mudar. A gente tem que não mudar a nossa natureza, mas aperfeiçoar, purificá-la, né? Fazer o uso correto dela. Inclusive, eu costumo dizer, eu acho que foi Prabhupada que disse, eu assimilei, repito sempre, porque isso para mim é uma frase muito emblemática, que antes de ouvir a Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro, e depois de ouvir a Bhagavad Gita, Arjuna continuou sendo um guerreiro, mas qual foi a diferença? Ele se tornou um guerreiro espiritual. Né? No início ele era um guerreiro confuso, um guerreiro que caiu em lamentação, um guerreiro que perdeu toda a compostura, perdeu toda a força e estava cheio de dúvidas. E aí quando Krishna o iluminou com o conhecimento espiritual da Bhagavad Gita, não significa que ele deixou de ser um guerreiro, ele continuou sendo um guerreiro, porém ele agiu, ele guerreou, ele lutou, ele cumpriu com o seu dever com consciência espiritual, né? Então todo mundo é o que é, só que nós precisamos ser o que nós somos, porém purificar essa nossa natureza, e Karma Yoga se presta para isso. Então tem versos muito importantes, nós estamos aqui num momento interessante, como eu disse, os versos 20 e 21 que nós vamos ler hoje. Então, os devotos que estão aqui podem repetir comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Karmanaiva hi sansiddhim astita janakadayaha lokasangraham evapi sampashyan kartum arhasi. Karmana, pelo trabalho, eva, mesmo ri de certo, sansiddhim, em perfeição, astitaha, situados, janaka, adayaha, reis como Janaka e outros. Loka Sangraha, o povo em geral, Eva Api, também Sampashya, considerando Kartum, agir, Arhasi, você merece. Repitam também, por favor, a tradução. Reis tais como Janaka, Reis tais como Janaka, alcançaram a perfeição com a simples execução alcançaram a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, Apenas para educar o povo em geral, você deve executar seu trabalho.
Você deve executar o seu trabalho. Repetindo, reis tais como Janaka alcançaram a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, você deve executar seu trabalho. Então, Krishna está conversando diretamente com Arjuna. E como várias vezes Prabhupada explica, Arjuna era um devoto puro de Krishna, Arjuna era um associado de Krishna, um companheiro, na verdade, íntimo de Krishna, né? E ele já não precisava agir buscando a sua purificação, porque ele já era perfeito. No capítulo 4, no próximo capítulo, Krishna vai deixar claro isso, que Arjuna era completamente qualificado para captar essa mensagem da Gita, porque ele era um Bhakta, um devoto puro, e ele era um Shaka, um amigo, né? Nós somos Bhaktas, devotos, ou pelo menos aspirantes a isso, mas dificilmente alguém pode dizer que é um Shaka, um amigo de Krishna, alguém que já estabeleceu uma relação definida com Krishna. Isso já é depois de atingir a pureza e a perfeição. Aí vem essa relação pessoal. Então Arjuna era um amigo, né? Arjuna era, na verdade, um semideus, porque o pai dele era Sr. Indra, né? E uma personalidade muito importante, e ele não precisava cumprir com dever nenhum, mas ele veio juntamente com Krishna nessa lila, nesse passatempo, para, dentro desse cenário da Bhagavad Gita, servir de exemplo para todos nós. E, inclusive, ele serviu de exemplo no início da Gita como uma pessoa confusa, uma pessoa esquecida do conhecimento espiritual, uma pessoa que no momento mais importante da vida se esquece dos ensinamentos, né? Porque ali a Arjuna estava no momento mais assim complexo da vida dele, ali diante de um grande exército, uma batalha enorme, e naquele momento ele tinha que manter a sua consciência espiritual, mas Krishna o colocou em ilusão, segundo Prabhupada, para que houvesse esse diálogo e para que esse diálogo fosse registrado e servisse de referência para todos nós. Então, o tema aqui é muito interessante, são os deveres prescritos, né? Krishna já explicou em alguns versos anteriores que da importância, ele fala que os Vedas prescrevem as atividades reguladas, né? Nós devemos nos posicionar nesse mundo dentro de um sistema social e espiritual. Acho que vocês já ouviram falar sobre o Varnashram Dharma, 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais. As ordens sociais são Brahmana, que é a cabeça da sociedade, é o intelectual, é o sacerdote. Kshatriya é o militar, é o líder executivo. O Vaishya é o produtor, é o comerciante. E os Shudras são a classe operária. Então, cada um já nasce com uma característica. Obviamente, pode mudar, mas todos nós temos já uma característica. E também, durante o decorrer da nossa vida, podemos passar por 4 fases. Nem todos passam, mas o ideal é primeiro o ashrama de Brahmachari. A criança, a partir de uma determinada idade, muito jovem, com 5 anos, vai para a escola, vai ficar sob os cuidados do guru. Obviamente no Ocidente isso não é possível, mas na cultura espiritual era assim. Ele ficava sob os cuidados do guru, ficava estudando, não só o conhecimento acadêmico, que naquela época, eu acho que esse termo nem era bem aplicado, mas o conhecimento de temas materiais importantes, práticos, porque a vida não é só meditar e cantar Hare Krishna, tem uma vida prática, né? E o guru, tendo um convívio com o discípulo, vai reconhecer a sua natureza e vai ajudá-lo a se tornar ou um Brahmana, um Kshatriya, um Vaishya, um Shudra devoto, que vai cumprir com o seu papel, vai satisfazer as suas propensões, vai contribuir com a sociedade e vai encontrar felicidade espiritual. Então, primeiro tem essa fase de Brahmachari, depois a fase de chefe de família, que é Grihastha, depois a fase do desapego, Vanaprastha, e finalmente a fase de Sannyasi, que nem todos aceitam, né? Então, Krishna diz isso, que os Vedas se manifestam diretamente da Suprema Personalidade de Deus,
é uma manifestação de Deus, né? E os Vedas prescrevem os deveres prescritos. Por isso, o Yajna, o sacrifício, consiste em você aceitar os Vedas e realmente cumprir com o seu papel de acordo com a literatura védica. Isso é sacrifício. Estudar os Vedas, se entender sua natureza, entender como se encaixar na sociedade, de forma a contribuir com a sociedade e principalmente agradando a suprema personalidade de Deus. Então, esse verso que eu mencionei, Krishna diz que a suprema personalidade de Deus se manifesta através dos Vedas. Os Vedas prescrevem os deveres prescritos, e a transcendência, que é a suprema personalidade de Deus, está situado nos atos de sacrifício. Quando nós executamos sacrifícios, Krishna está ali presente. E por isso existe purificação, devido à presença de Krishna no próprio ato de sacrifício. Como hoje em dia, o Padre enfatizava, qual é o sacrifício da era? Cantar o santo nome. Krishna está presente. Nós adoramos as deidades, Krishna está presente. Oferecemos o alimento em sacrifício, Krishna está presente. Estudamos o Bhagavata, isso é um sacrifício, Krishna está presente, né? Então Krishna está presente durante os atos de sacrifício. E o sacrifício nada mais é do que cada um executar o seu dever prescrito de acordo com os Vedas, que foram apresentados e revelados diretamente pela suprema personalidade de Deus. Então o sacrifício nos purifica, mas devotos como Janaka, que é o pai de Sita, imagine, a esposa de Ramachandra, uma personalidade Mahabhagavata, uma alma liberada, e mesmo devotos como Arjuna não precisam executar sacrifício, porque isso é para quem precisa se purificar, né? Então não tem porquê. Isso é explicado mais à frente, ou também já foi explicado, que uma alma autorrealizada não tem, ele está satisfeito consigo mesmo, ele não tem nenhum dever para cumprir. Não tem porquê ele precisa executar sacrifício, não tem porquê, ele já está puro, mas também não tem porquê não executar. Então ele executa para dar exemplo, né? A desculpa de que eu já sou puro, eu não preciso mais executar, não é aceita na Bhagavad Gita, né? Tudo bem, você pode ser puro, mas como aqui está muito claro, temos que agir para educar as pessoas, educar o povo em geral. Então nós temos que praticar a disciplina espiritual, mesmo que não precisamos dela, mas fazemos isso como um exemplo, né? Então vou repetir o verso: reis tais como Janaka, alcançar a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral você deve executar seu trabalho. Significado dado por Srila Prabhupada. Todos os reis, tais como Janaka, foram almas autorrealizadas, consequentemente, eles não tinham obrigação de executar os deveres que estão prescritos nos Vedas. Não obstante, eles executavam todas as atividades prescritas só para dar exemplo ao povo em geral. Janaka era o pai de Sita e o sogro do Senhor Shri Ram. Sendo um grande devoto do Senhor, ele estava numa posição transcendental, porém, como era o rei de Mithila, uma subdivisão da província de Bihar, na Índia, ele tinha que ensinar seus súditos a executar os deveres prescritos. O Senhor Krishna e seu amigo eterno Arjuna não precisavam lutar na batalha de Kurukshetra, mas lutaram para ensinar às pessoas em geral que a violência também é necessária quando ocorre uma situação em que os bons argumentos falham. Vale lembrar que houve muita tentativa, principalmente por parte dos Pandavas, muita tolerância, porque o reino deles havia sido usurpado pelos seus primos, né? E eles foram muito tolerantes e renunciados, queriam apenas um pedacinho de terra. Então eles teriam, segundo as leis, eles eram os herdeiros do governo mundial. Eles, tudo bem, pode ficar com você, mas me dá um pedacinho de terra, que eu sou um chata, tenho que viver em algum lugar.
E nem isso os primos quiseram dar, e não teve mais jeito. Krishna tentou também conciliar e não conseguiu. E ao mesmo tempo, como eu sempre falo, né, como um devoto, Arjuna podia renunciar a tudo, inclusive esse pedacinho de terra, e cantar o santo nome, e já estava feliz com a associação com Krishna. Mas, do ponto de vista dele, tudo bem, abandonar tudo, mas existe outro ponto de vista, o ponto de vista de alguém que tem o Dharma, o dever de proteger o mundo. Ele não podia pensar só nele. Para ele estava bom em qualquer situação. Mas ele não pode pensar assim. Nós não podemos pensar assim, o que é bom para nós. Temos que pensar no todo. E como ele era treinado para defender o Dharma, e esse era o dever dele, então ele tinha que, além do interesse pessoal, participar da batalha, não para se tornar rei, desfrutar do reino, da opulência e gozar dos frutos, né, de ser o comandante do mundo, mas para proteger as pessoas de uma liderança completamente demoníaca e mal intencionada. Então, por isso ele tinha que cumprir o dever. Ele deu esse exemplo. Como foi claro aqui, nem Arjuna, nem Krishna, muito menos Krishna, precisariam, mas tinha que mostrar que às vezes a violência é necessária, não tem jeito, né? Prabhupada dá o exemplo que com espinho você consegue tirar outro espinho, né? Às vezes você tem um espinho fincado, está ali, com outro espinho você consegue tirar. Então, às vezes um pouco de violência pode evitar mais violência, né? Especialmente violência em relação a pessoas que são inocentes. Então tem que haver uma classe que saiba quais são os códigos, quais são as leis e sabe como agir com violência. Antes disso, tem toda uma administração bem feita que evita, assim, ao máximo a violência, mas em algum momento ela vai ter que acontecer, porque nem todos cooperam, né? Ok, antes da batalha de Kurukshetra, envidou-se todo o esforço para evitar a guerra, chegando a ser necessária a mediação da Suprema Personalidade de Deus, mas o outro grupo estava determinado a lutar. Logo, por uma causa tão justa, há a necessidade da luta, ainda que alguém consciente de Krishna possa não ter nenhum interesse pelo mundo, ele trabalha para ensinar ao público como viver e como agir. Pessoas experientes da consciência de Krishna agem de forma que outros sigam seu exemplo, e isto é explicado no verso seguinte, que eu também vou ler, o verso número 21, um verso interessante. Yat acharati shresthas tata evetaro janaha sayat pramana kurute lokasta anuvartate. Yat, qualquer coisa que acharati, ele faz, shrestaha, um líder respeitável, tat, isso, tat, e apenas isso, eva, de certo, itarata, comum, itaraha, desculpa, comum, janaha, pessoa, saha, ele, yat, qualquer, pramana, exemplo, kurute, executa, lokaha, o mundo inteiro, tá, esse anuvartate, segue os passos. Então vamos ler a tradução, repitam por favor. Qualquer ação executada por um homem importante. Qualquer ação executada por um homem importante É copiada copiada pelos homens comuns. pelos homens comuns. E o mundo inteiro procurará imitar E o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer, os padrões que ele estabeleceu, através de seus atos exemplares. através de seus atos exemplares. Repetindo, qualquer ação executada por um homem importante é copiada pelos homens comuns. E o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer através de seus atos exemplares. Significado dado por Srila Prabhupada. As pessoas em geral precisam de um líder que possa ensinar ao público através do exemplo de comportamento prático.
Um líder não pode ensinar o público a parar de fumar se ele mesmo fuma. O Sr. Chaitanya disse que o mestre deve comportar-se convenientemente antes de começar a ensinar. Quem ensina desta maneira chama-se Acharya, ou o mestre ideal. Portanto, o mestre deve seguir os princípios do Shastra, escritura, para ensinar o homem comum. O mestre não pode fabricar regras que vão contra os princípios das escrituras reveladas. As escrituras reveladas, tais como Manusamhita e outras semelhantes, são consideradas os livros que a sociedade humana deve tomar como padrão. Logo, o ensinamento do líder deve basear-se nos princípios contidos nesses Shastras padrão. Quem deseja aperfeiçoar-se deve seguir as regras básicas praticadas pelos grandes mestres. O Srimad Bhagavatam também afirma que deve-se seguir os passos dos grandes devotos. E esta é a maneira de progredir no caminho da realização espiritual. O rei, ou chefe executivo de um estado, o pai e o professor, são todos considerados líderes naturais do povo inocente. Todos estes líderes naturais têm uma grande responsabilidade para com seus dependentes, por isso, eles devem ser versados nos livros básicos dos códigos morais e espirituais. Shila Prabhupada aqui, dos deveres prescritos. Portanto, apenas para educar o povo em geral, você deve executar seu trabalho. Qualquer ação executada por um homem importante é copiada pelos homens comuns, e o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer através de seus atos exemplares. Então, Prabhupada aqui no final cita o rei, ou chefe executivo de um estado, o pai e o professor são todos considerados líderes naturais do povo inocente, porque, evidentemente, todos eles, tanto o rei, o chefe executivo, o pai e o professor, têm uma influência muito grande sobre seus pupilos, ou seus dependentes, E no final, Prabhupada fala que é dever deles conhecerem os Shastras, terem conhecimento dos códigos espirituais e morais e éticos. E nós lembramos aqui no capítulo 4, no início, Krishna fala Evam param parapraptam imam jarja shayoviduhu, Raja Rishis. Ou seja, ele fala que esse conhecimento da Bhagavad Gita já havia sido falado no início da criação para o Deus do Sol, e esse conhecimento foi descendo através dos Raja Rishis, os grandes reis. Mas não apenas reis, os Rajarshis ou Rajarishis são reis, mas reis com a pegada de Brahmanas também. São reis pregadores. A gente vê muitos, Prita Maharaj, a gente vê Lishtavadeva, próprio Yudhishthira, Bhishma agora a gente está vendo, falando coisas maravilhosas. Então não é só assim um guerreiro. Às vezes você encontra um kshatriya que está no início da cadeia, início desse degrau de kshatriya, ele é só um guerreiro, mas não é um líder. Mas em cada degrau tem uma diferença grande, Então, aqueles que estão já no topo do degrau já são personalidades diferenciadas, são Rajarishis, são pensadores, eles têm visão espiritual, realização espiritual. E curiosamente, Prabhupada chamava seus discípulos sannyasis de Maharaj. Por conta disso, porque são líderes. São líderes, não são só palestrantes, mas não sabem fazer nada. Às vezes você encontra pessoas que conhecem bem a filosofia, mas não conseguem ali executar uma função, uma obra, liderar pessoas e lidar com... E Prabhupada colocou logo os sannyasis como GBCs, como líderes mesmo, não só palestrantes, alguém que está estudando, vai lá e senta e fala, mas não consegue
assim, criar, sei lá, uma revolução espiritual. Então, é interessante isso, né? Que um executivo, um líder espiritual, ele tem que ter também, tem que ter essa compreensão muito prática das Escrituras. Saber aplicar e saber ensinar as pessoas a aplicarem na prática esse conhecimento, né? Na prática. Então, de fato, esse verso é muito importante, esse ponto é muito importante do exemplo, porque também o contrário disso existe. Você vê, tem pessoas que dão exemplos terríveis, e a gente vê, as crianças aprendem qualquer loucura, né? Com artistas e shudras e sei lá o que, até acadêmicos ateístas, e todo mundo, é modinha você ser ateísta na universidade, né? Por exemplo, é moda, né? E várias outras modas que eu não vou citar, que muita gente inocente acaba achando que tudo isso é natural e acaba caindo, né? Assim, o seu padrão, assim como é possível avançar, sempre é dito isso, que o Shudra pode deixar de ser um Shudra, também o Brahmana pode vir a ser um Shudra, ou até abaixo de Shudra, se ele não tem uma base filosófica e começa a ser muito liberal, com promiscuidade, com droga, com qualquer loucura assim. Cai do padrão mesmo, né? Então, essa coisa do exemplo, alguém mostrando diretamente, através do exemplo, pegando ali, fazendo, como o Prabhupada fez, como o Chaitanya Mahaprabhu fez, é muito interessante. Por exemplo, vamos imaginar um exemplo. Me diga, Ciro, uma comida que você gosta muito e que alguém sabe fazer essa comida. Cachori. Quem sabe fazer esse cachori? A mãe Mandiari faz cachori. Mãe Mandiari. Então tá. Você sabe fazer cachori? Não. Pois é. Então o Ciro deu o seguinte exemplo. Cachori não é. Inclusive, Prabhupada, quando era pequeno, ele roubava cachori e botava assim, na jaquetinha, no coletinho dele, tem isso no passatempo. E ele tinha até o apelido de Cachori Muki, que é cara de cachori. Ele não era fácil, né? Gostava de cachori, mas cachori é um néctar, pena que é fritura, né? Então ele deu esse exemplo assim, ele gosta de cachori, né? Eu também adoro. Eu me lembro de cachoris assim, estilo até assim, ocidental, estilo indiano, com couve-flor, tal, aquelas ervilhas, né, frescas, ou então aquele cachori mais ocidental, com mussarela, orégano e tomate seco, também muito bom. Eu não sei fazer cachori. Aí você falou que a Mani Mandiari sabe fazer cachori, né? Aí você pega e liga para ela, Mani Mandiari, como é que faz esse cachori? Ela te manda a receita e tudo, você vai tentar fazer, não vai sair. Mas se ela vier aqui, vamos lá, Ciro, vamos fazer o cachori. Pega lá a farinha, vamos lá. Aí você vai aprender a fazer o cachori, né? A menos que você seja muito ruim de cozinhar. Mas a chance de você aprender a fazer o cachori é muito maior. É um exemplo bobo, né? Mas é verdade. Né? Uma coisa boba, que não é tão boba, cachori não é nada bobo. Mas essa ideia é que se alguém está lá e mostra, né? Inclusive o Prabhupada fala sobre isso na introdução do Chaitanya Charitamrita, explicando que os ensinamentos de Krishna na Bhagavad Gita, os ensinamentos de Chaitanya são iguais. A diferença é que Chaitanya, ele vendo que o aluno tem dificuldade, senta do lado do aluno, pega, escreve A, B, C, e fica ali ensinando, sabe? Quando o professor te ensina ali o beabá, né? Então, Chaitanya é esse aluno, aliás, esse professor que ensina o beabá. Prabhupada fez isso com os devotos, ensinou tudo a se purificarem, até escovar os dentes, até padrão de limpeza, tudo. É muito impressionante, né? A gente vê e respeita outros gurus que trouxeram um pouco da filosofia, mas Prabhupada trouxe toda a cultura, né? É muito impressionante o que Prabhupada fez. Adoração às deidades, ele estabeleceu Food for Life, que é o alimento para a vida, o sangue está saindo nas ruas e cantar, ensinou os devotos a pregarem, a palestrarem. Uau! Em quanto tempo, meu Deus? Em 11 anos, é inacreditável.
ensinou a administrar, a lidar com dificuldades administrativas e a se comportar no meio da dificuldade, porque não é que a dificuldade Krishna não quer, então deixa para lá. Não, Prabhupada não era assim. Ele mostrou várias vezes situações muito difíceis, todos devotos não dá, Prabhupada. Como em Mumbai, o lugar era cheio de escorpião, era um lugar horrível. O Prabhupada queria construir, primeiro que ele não conseguia o terreno, né? A pessoa não queria vender, ele insistiu, e os devotos adoeciam lá, depois que ele conseguiu comprar uma dificuldade, ele insistiu, e hoje quem vai no templo que fica em Juhu Beach, uma praia interessante, ficou um lugar finíssimo, o templo é maravilhoso, mas você lê a biografia, ninguém dava nada para aquele lugar. Daí Prabhupada mostrou, não, vamos lá, vamos até o fim, não vamos desistir, né? Então é isso, a gente precisa de exemplo, para puxar uma locomotiva, que fala, né? Para puxar os outros vagões, né? A grande maioria depende disso, senão, eu não vou renunciar, eu não vou acordar, tá bom assim, já fizemos o que pudemos e vamos segurar desse jeito, para que tanta paixão, e vamos, né? E aí a mente é terrível, né? Então tem que ter alguém como Prabhupada, alguém como Chaitanya que revoluciona. O líder tem essa capacidade, né, de fazer uma reforma. E toda reforma costuma surgir na história, a gente vê, quando você tem aquela compreensão de que há uma ingratidão, que eu não estou sendo assim, não estou dando valor, né, eu estou fazendo as coisas, estou ingrato, então tem que fazer uma revolução, está tudo errado, é injustiça, né? Vamos revolucionar. E o líder cria essa mentalidade nos devotos, entender que não, peraí, eu tenho que fazer mais. Se eu posso fazer mais, por que eu estou fazendo menos? Se eu posso fazer melhor, por que eu não estou fazendo melhor? Se a gente não for puxado por alguém, dificilmente a gente vai sair da nossa zona de conforto, né? E por isso a importância de satsanga, da associação. Porque a gente pega carona com alguém que está mais entusiasmado, que é mais comprometido, que está mais decidido, que está mais focado. E por isso também que o Rupa Goswami explica que um dos 6 pontos que garantem o êxito na vida espiritual se chama Sattva-vriti, seguir os passos dos Sattahas, né? Daqueles que estão agindo de acordo com as escrituras, que estão seguindo a verdade, seguindo o conhecimento como ele é, conhecimento védico, né? Então é um verso muito importante, são temas importantes, e durante a semana muitos palestrantes de primeira classe vão palestrar, imperdível, 18 horas, a gente já fez a propaganda que vai ser uma semana especial. Inclusive hoje eu havia convidado para o Kshatriya Swami, mas ele tinha chegado da Índia, ainda estava no jet lag, aí negociamos. Então eu estou abrindo essa série de palestras hoje, amanhã, terça-feira, Prabhu Lokasakshi, que também é um grande erudito. Quarta-feira, Hridayananda Das Goswami Acharyadeva, meu guru. Quinta-feira, Dhanvantari Maharaj. E sexta-feira, então, Purushatraya até lá, com certeza ele já. E domingo, a Mitra Vinda, a professora do Jaladuta, né? Sábado, geralmente é um programa diferente, né? E é interessante, né? Acho que todos sabem que atualmente eu estou conectado com São Paulo. Quando a gente veio para cá, para Santa Isabel, está muito próximo, né? Então eu estou ali ajudando os devotos, fazendo o que a gente pode nesse momento. Mas a história de São Paulo é muito longa, tem 50 anos, e praticamente todo líder desse movimento, que já estão há 40 anos e até mais, passaram por São Paulo, moraram em São Paulo, tem histórias para contar em São Paulo. Então todos os devotos de São Paulo, eu falo ali, né? Que a turma de São Paulo é essa aqui, devem entender isso, que Acharyadeva já foi presidente de São Paulo, já liderou o Santa, já trabalhou, já cozinhou, já adorou as deidades em São Paulo, Parangati também, né? Dhanvantari tem uma relação, Lokasakshi tem relação. Eu fui presidente na época do Ipiranga, inclusive foi uma época muito boa, a gente comprou um ônibus
viajava por estado todo e tinha um grande alimento para a vida, foi muito bom. E muitas pessoas passaram por lá. Então agora, quem está chegando e está desfrutando, né, desse resultado, é bom conhecer essa história, né? É bom conhecer e saber que esses palestrantes, que hoje, a Tiradeva está nos Estados Unidos, o Kshatriya Maharaj está em Paraty, Danvantari no Nordeste, Lokasakshi em Pinda. Faltou alguém? Mas ele não está nessa lista de hoje, né? Cada um está no lugar. Então, esse pessoal que vai palestrar essa semana, todo mundo tem história para contar em São Paulo. Todo mundo focou lá, dedicou sua vida. E São Paulo é um lugar muito importante, né? Então, vai ser muito interessante ouvir. Inclusive, eu vou pedir para todo mundo no final, assim, falar um pouquinho sobre São Paulo, né? Que a ideia é essa. A gente iniciou uma campanha hoje. Vocês devem ter assistido o vídeo. Eu fiz um vídeo falando e muita gente já respondeu. A gente está feliz com a resposta, né, da congregação. E é o momento da gente se unir. Então, eu já falei isso hoje de manhã, já falei o vídeo, então não vou falar de novo para não exagerar. Mas é interessante a gente ver que esse legado que existe, às vezes nem podemos enxergar, né? Você olha, você vê um templo ali, o lugar é muito bom, as deidades já estão lá, estão em Suzano, mas tem muita história, né? E respeito também a todo mundo que fez parte dessa história. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo para manter assim a chama acesa, porque interromper isso, com certeza, não vai dar o menor prazer a Prabhupada, pelo contrário, né? E a nossa vida se centraliza em agradar a Prabhupada. Então, eu agradeço a participação de todos. Eu vou pedir para tirar o harmônio, quero ver quem está perto. Eu até me organizei para acabar agora mesmo às 7, porque 7h15 eu tenho outra live, né? Então, pelo menos para cantar o Gayatri, respirar um pouquinho. Tira primeiro o harmônio. Deixa eu primeiro ver. Primeiro quero ver a turma de São Paulo, a Laís Franco. Oi, Laís, eu ia mandar uma mensagem para você, para perguntar como é que você está, porque eu sei que sua família não é de São Paulo, né? Eu imaginei que você estaria sozinho, mas aí eu vi que você postou a sua quarentena feliz da vida, cantando Hare Krishna, eu nem mandei essa mensagem. Sadbudya, tudo bem, Sadbudya? Você está aí? Maria Onete, Francine, tudo bem, Francine? Como é que está a nossa devotinha? Como chama? Nina, né? Sou fã dela, filhinha dela. Girivara Devidasi, olha só, Girivara lá do Nordeste. Muito bem. Gustavo, Martinho, nem todo mundo eu conheço. Top fã. Seu Aswarupa, está dizendo está baixo. Que pena, hein? Maísa, o áudio está baixo. Uau! Por que o áudio está baixo? Porque ficou o microfone para cá, a caixa está ali, né? Sinto muito. Vão ter que botar um ouvidinho aí na caixinha de som. Kamaduk, Veridiana, que é o Rajagopi, e por aí vai. Então, pessoal, muito obrigado. Não percam essa semana grandes palestras, palestrantes renomados internacionalmente participarão dessa semana aqui em São Paulo, tá? E daqui a pouco tem uma live comigo, daqui a 15 minutos, quem aguentar me ouvir mais, e vai ser no meu Face e vai ser também no Instagram. O Instagram está meio longe, então hoje vai ficar por aqui mesmo para dar um tempinho. Obrigado, pessoal. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui de